Vamos começar com uma pergunta que, olha, desafia muitas das nossas certezas sobre fé, pecado e salvação. A pergunta é bem direta. Será que um único erro, um deslize só, é suficiente para anular uma vida inteira dedicada a Deus? A resposta, eu já adianto, pode ser bem surpreendente. Para a gente já começar a pensar, olha só essa afirmação. É uma frase forte, quase um choque, e que à primeira vista pode até soar errada. A ideia de que um pecado, quem sabe até um que não foi confessado, não condena uma pessoa, isso vai contra muito do que se aprendeu por aí, não é verdade? Então, como assim? Como é que isso pode ser verdade? Para essa afirmação fazer algum sentido, a gente precisa entender uma visão bem específica sobre o julgamento divino. Uma visão que analisa a vida inteira e não só o último instante dela. Para desvendar essa declaração, vamos começar com um conceito teológico que é a base de tudo. E um detalhe importante: a expressão exata pode não estar lá, escrita com todas as letras na Bíblia, mas a ideia por trás dela, essa é a chave para toda essa nossa conversa. E o conceito é o de juízo investigativo. A ideia central aqui é que o julgamento não é como uma fotografia, um clique do último momento da vida de alguém. Pensa mais como um filme, um registro completo que analisa toda a jornada, os altos, os baixos e, principalmente, a direção geral do coração daquela pessoa. E embora o termo juízo investigativo não apareça na Bíblia, a ideia por trás dele aparece sim, só que com outros nomes. Termos como Tribunal de Cristo, Dia da Expiação ou Dia da Purificação estão apontando para esse mesmo processo de avaliação completa de uma vida. Teologia, às vezes, fica meio abstrata, né? Então, para tornar isso bem concreto, vamos usar uma história. Uma ilustração que ajuda a gente a visualizar direitinho como esse princípio se aplicaria numa situação real e bem trágica, por sinal. Vamos conhecer o Carlos. Pense nele como um homem de fé, que caminhava com Deus. Claro, ele tinha suas lutas, seus dias ruins, mas a vida dele era marcada por um padrão de arrependimento e de busca. Todo santo dia ele pedia perdão pelos seus pecados, os conhecidos e até aqueles que ele nem tinha consciência de ter cometido. Num dia como qualquer outro, depois da sua rotina de oração da manhã, Carlos sai de carro e se envolve numa situação terrível no trânsito. Uma fechada, um olhar atravessado e a tensão simplesmente explode. O outro motorista parte para cima dele. E naquele instante de pânico, de reação instintiva, Carlos revida. Aquele impulso carnal, a reação de se defender e atacar, toma conta. Toda a conexão espiritual que ele tinha construído naquela manhã se desfaz no momento de pura adrenalina e raiva. A situação escala de um jeito trágico. O outro homem volta ao carro, pega uma arma e atira em Carlos. Carlos morre ali mesmo, no meio da rua, em um estado de ira, desconectado de Deus. E agora, a gente chega no centro do nosso dilema. Com a morte de Carlos, o caso dele é levado ao Tribunal Divino. Como uma vida que terminou de forma tão abrupta e em pecado é julgada? A pergunta é inevitável. Carlos está salvo ou perdido? Ele morreu em meio a um ato pecaminoso, sem tempo para se arrepender ou confessar. Pela lógica de morreu em pecado e está perdido, o caso parece encerrado. Mas é exatamente aqui que o conceito de juízo investigativo entra. Aqui a gente vê a diferença de perspectiva. O julgamento não foca apenas no ato final. Ele analisa a totalidade da vida. O momento de raiva é pesado contra uma vida de fidelidade. A desconexão momentânea contra um padrão de arrependimento. O pecado não confessado contra um coração que fundamentalmente amava a Deus. Então, o ponto crucial é este, a onisciência de Deus. Um Deus que conhece tudo, sabe a verdade do coração de Carlos. Ele sabe que se Carlos tivesse sobrevivido àquele encontro, seu padrão de vida indica que ele teria se arrependido profundamente daquele ato. O veredito é baseado na trajetória, não na interrupção acidental dela. Isso nos leva à distinção mais importante de toda essa análise. A gente precisa diferenciar o que é um acidente de percurso do que é uma prática de vida. É aqui que a clareza sobre a salvação de Carlos é encontrada. A vida de Carlos não era uma prática pecaminosa. Ele não vivia em rebelião ou rejeitando a graça. O que aconteceu foi um evento acidental, um lapso terrível, um desvio momentâneo de um caminho que ele trilhava consistentemente. Não era o seu modo de vida, mas um ponto de fraqueza que foi tragicamente explorado. E a questão se resume a isto.
O pecado na vida de Carlos foi um terrível acidente na jornada, não o destino para o qual ele estava caminhando. Essa perspectiva não é uma licença para pecar, mas um reforço de que o julgamento divino é justo e vê o quadro completo. Isso nos deixa com uma reflexão final. Se Deus julga a história completa de uma vida e não apenas seu trágico capítulo final, como isso transforma nossa compreensão da graça, do perdão e da própria justiça? É uma ideia que nos convida a olhar para além dos momentos e em direção à totalidade da jornada.